Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Por Dentro do Canteiro. Então, se você é arquiteto, é engenheiro, trabalha na construção civil, fica aqui comigo porque hoje a gente vai tratar de um tema muito delicado que é como fazer o seu cliente valorizar o seu trabalho de gestão. Se você não me conhece, eu sou Fernando Prieto. E aqui eu te conto como eu faço para realizar projetos e obras organizados a ponto de você conquistar cada vez mais clientes que te trazem mais clientes. Se você está em busca de tudo isso e de outros benefícios que a gestão pode te trazer, fica aqui comigo que depois da vinheta a gente vai começar esse papo. Antes da gente entrar no conteúdo, eu quero te fazer um convite que é se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Faça parte dessa comunidade que está em busca constante de evolução em seus projetos e obras e que todos os dias aqui a gente trata de assuntos para que você possa gerir projetos e obras organizados e com isso galgar, conquistar mais clientes que te trazem clientes. Então, para fazer parte dessa comunidade, basta você clicar aqui embaixo nesse botão vermelho, se inscrever se você ainda não está inscrito. Logo depois vai aparecer uma outra telinha onde você pode ativar o sininho e assim o YouTube vai poder te avisar todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E sem mais delongas, vamos entrar aqui no conteúdo que eu tenho para passar para você hoje sobre esse tema super delicado, que é como que a gente faz para o nosso cliente valorizar o nosso trabalho de gestão. Eu vou te passar aqui algumas dicas, alguns itens que eu acho que são importantes que você tenha em mente quando você for lidar com o seu cliente antes da contratação e depois da contratação, durante todo o processo de gestão da sua obra, para que tanto antes quanto durante ele valorize o seu trabalho, ele te valorize como profissional e ele perceba o quanto você é importante para o processo dele, tá? A primeira coisa que eu quero te passar é que a gente precisa eliminar o estigma do nosso cliente de que obra é que nem jogo de futebol. Existe um estigma que, assim, todo mundo é um pouquinho técnico de futebol, né? Então você tá vendo lá o seu time do coração jogar, a gente tem uma tendência de achar que a gente é técnico de futebol, né? Ah, não, muda isso, muda aquilo, bota esse cara, porque se ele colocasse esse cara aqui, se ele tirasse esse cara aqui, a gente ia pra frente, a gente ia fazer o gol, a gente ia ganhar o jogo. Então o cliente ele tem um estigma de técnico de futebol. Ele acha que uma obra é algo simples, que ele pode fazer sozinho, que ele pode tocar ele diretamente com os pedreiros. Então a gente passa por esse problema, né? Muitas vezes o cliente não valoriza o nosso trabalho por entender que aquilo é algo tão simples que ele mesmo pode fazer e na grande maioria das vezes ele não tem noção do que ele está fazendo. Às vezes você está lidando com um cliente que nunca fez uma obra e isso é mais complicado ainda porque ele ainda não sofreu as dores que uma obra pode gerar para ele. E às vezes você está lidando com uma pessoa que já fez uma obra, já fez com outro profissional ou já fez sozinho, às vezes não sofreu tanto ou aquilo não foi uma dor muito forte para ele. Hoje ele está numa outra condição, de repente ele tem condições de contratar um profissional, de repente ele está sem tempo para poder fazer aquela obra sozinho e está em busca de um profissional. Esse cara que já viveu alguma dor é mais fácil de valorizar, é mais fácil de convencer. Agora, quem nunca fez é um pouco mais difícil e a gente tem que logo de cara cortar esse mal pela raiz e mostrar para o cliente que, olha, isso daqui não é como uma pelada, não é como um jogo de futebol, onde a gente acha que a gente pode ir mexendo aqui, mexendo ali e tomando as ações que passam pela nossa cabeça que as coisas vão funcionar. Uma obra é algo complexo. E aí a gente já entra no segundo passo, na segunda dica, que é a seguinte: mostrar as etapas logo no início. Então, mesmo antes de você ser contratado para fazer aquele trabalho, você tem que mostrar o caminho todo que vocês vão ter que percorrer. Uma vez que você detalhar um pouco melhor para o seu cliente qual é o caminho que ele vai ter que percorrer, ele vai começar a pensar, nossa, mas isso daqui tem muita coisa para fazer. Nossa, mas é tudo isso que a gente vai ter que passar mesmo? Será que eu vou ter tempo para fazer isso? Será que eu vou saber lidar com esse pessoal? Será que eu vou ter a capacidade de tomar as decisões certas a ponto de não fazer com que eu tenha que desfazer algo que eu já tenha feito e já tenha gastado dinheiro de mão de obra, já tenha gastado dinheiro de material? Então, mostrar isso, né? Montar um mapa para o seu cliente para que ele entenda qual é o percurso todo que vocês têm que percorrer e qual que é o valor que você vai conseguir depositar e agregar nesse processo para gerar para ele tranquilidade, para gerar para ele segurança, para gerar para ele algumas garantias no sentido de não desperdício de materiais, não recontratação de mão de obra por erros de obra. Então, tudo isso durante essa demonstração dessas etapas, você vai batendo nesses pontos e vai valorizando cada um deles. Tá? E aí você vai destacar
em particular, os problemas. Por quê? Porque uma obra é cheia de problemas. Por mais que a gente se planeje, por mais que a gente esteja preparado para realizar aquela obra, existe uma série de intempéries, uma série de imprevistos que podem acontecer, e quando você estiver demonstrando esse mapa, essa trajetória para o seu cliente, você precisa destacar os problemas. Então coloque em ênfase realmente tudo que pode acontecer e bate na dor do seu cliente. Se você percebeu que ele precisa de velocidade, você tem que destacar o quanto você vai poder agregar de valor naquele processo para gerar velocidade e fazer com que aquilo aconteça mais rápido. Se ele precisa de custo, ou seja, se ele está com um orçamento apertado, se ele precisa que as coisas se encaixem nesse orçamento dele, você vai destacar tudo que você vai fazer durante todas essas etapas para que vocês consigam juntos atingir aquele objetivo de custo. Então, sempre bata nas dores. Pense em todas as dores que o seu cliente pode viver durante aquele processo e aí você vai bater nessas dores dizendo o que você vai fazer para que ele não passe por aquilo. E com isso você vai destacar e ele vai começar já logo no início a te dar muito mais valor. Olha, eu preciso desse profissional, olha, essa pessoa sabe o que ela está fazendo, olha, essa pessoa vai evitar com que eu gaste mais, essa pessoa vai evitar com que a obra demore demais. Então, tudo isso vai demonstrar para ele o valor que você vai agregar no processo e ele vai passar a valorizar você automaticamente, tá? E aí tudo isso, esses 3 itens é antes do processo. A gente vai entrar, vai se aprofundar em cada um deles, então fica aí que daqui a pouco a gente vai entrar em como que a gente vai fazer isso, mas tem um 4º item que é lembrá-lo durante o processo do seu valor. E eu vou aprofundar isso mais para frente nesse vídeo. A gente vai entrar no detalhe em como você vai fazer isso, é uma atividade específica que você vai fazer repetitivamente durante o processo e isso vai lembrá-lo do quão valor você tem e quanto você é importante para o processo dele e ele não vai esquecer isso durante o processo, certo? Se você já está curtindo esse vídeo, se eu já estou falando coisas aqui que fazem sentido para você, deixa o seu like aqui embaixo, manda um joinha para mim, vai ser mais fácil de eu entender se o que eu estou fazendo aqui faz sentido, saber a sua opinião. Então, manda um joinha para mim, curte esse vídeo aí que significa muito para mim ter esse feedback seu, tá bom? Por que você deve fazer isso, né? Quais são os benefícios, as vantagens que você leva quando você toma esse tipo de atitude, tanto antes da sua contratação, gerando valor para o seu cliente, quanto depois da contratação, tá? Primeiro benefício é que você incentiva ele a te contratar. Uma vez que ele começa a perceber que você vai fazer coisas que ou ele não tem tempo, ou ele não tem capacidade de fazer, e essas coisas são extremamente necessárias para o sucesso de prazo, custo e qualidade do resultado da sua obra, ele começa a pensar, opa, eu preciso dessa pessoa. Então é essa mensagem que você tem que passar nas entrelinhas, é assim, você precisa de mim por causa disso e disso e disso, que vai acontecer isso e isso. Quando isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Quando aquilo acontecer, eu vou fazer aquilo. Antes disso acontecer, eu vou estar preparada porque eu já tenho aqui um procedimento dentro da minha gestão, que é a gestão de riscos. Então eu analiso uma série de coisas que podem acontecer na obra, eu já preparo um plano de respostas para essas coisas. Então, quando elas acontecerem, a gente já sabe exatamente o que a gente tem que fazer e por conta disso a gente não vai perder tempo e não vai desperdiçar material, você não vai ter que pagar a mão de obra de novo. Então, está sempre destacando para ele tudo isso daí. Então, esse é um benefício. Você vai incentivar ele a te contratar, a perceber, né? Você vai mudar a percepção dele no sentido de que ele precisa de você. E a segunda coisa é que você dá margem para ele acreditar que sem você, ele vai ter muitos problemas. Então, são coisas que parecem a mesma coisa, né? Mas dentro da cabeça das pessoas é diferente você pensar, eu preciso dessa pessoa por causa disso, disso e disso, e você pensar, nossa, o que eu posso ter, o que eu posso viver se eu não tiver essa pessoa? Então parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quando a pessoa pensa o que eu posso perder, o que eu posso ter que viver, ser obrigado a viver, o quanto eu posso sofrer com a ausência dessa pessoa, aquilo bate muito mais na dor dela do que simplesmente, olha, eu preciso de você para fazer esse trabalho. De repente ele até acha que ele já precisa de você porque ele está te consultando, mas ele ainda não entende o quanto ele precisa de você e tudo que ele pode sofrer se ele não tiver você com ele, tá? Isso faz com que o quê? Você se destaca em relação à boiada, vamos chamar de boiada isso daqui, né? Você está no mercado. O seu cliente provavelmente não está consultando só você para contratar. Ele está consultando você, está consultando outros profissionais, está consultando outras empresas. Então você tem que se destacar da boiada. Se você não fizer nada para se destacar desse público e aparecer mais para o seu cliente, se colocar numa posição em que ele vai entender o quão valor você vai agregar para o processo, vai ficar muito mais difícil de você fechar esse contrato, tá? Você também com tudo isso tem a chance do quê?
de poder cobrar um pouco mais pelo seu serviço. De repente, seu cliente não está buscando por preço, e isso é uma coisa que você tem que plantar na cabeça dele mesmo. Quanto você pode economizar num processo de obra com a sua expertise, com a sua experiência, com todas as obras que você já fez, ou com os métodos que você conhece, o conhecimento que você tem em cima de gestão. Dependendo do que você demonstrar para ele e ele perceber o quão diferente você é das outras pessoas, quando você apresentar o seu orçamento, se ele for mais caro do que os outros, ele pode fazer uma associação que é, opa, peraí, aqui é mais caro, mas ninguém lá me deu determinada garantia, ninguém lá me mostrou quais eram as etapas e tudo que a gente ia passar, não foi transparente comigo nesse sentido, ninguém lá me falou que eu ia passar por isso, isso e aquilo, que foram as dores que você bateu lá atrás. Então, tudo isso também vai fazer com que você gere um benefício para ele, e isso é um benefício para você aplicando esse tipo de procedimento, esse tipo de técnica, tá? E exemplificando um pouquinho o que eu estou falando, a gente tem algumas questões que você tem que passar para ele que são coisas que ele não imagina. Então, eu tive um cliente uma vez que ele era do ramo. Ele não era exatamente um construtor e tal, mas o irmão dele era do negócio, ele era meio sócio do cara, então ele achava que ele sabia das coisas. Ele era aquele cara que tipo, eu sei como é que é, eu sou sócio do meu irmão lá que é engenheiro, que tem uma construtora, eu participo lá dos processos, eu não sou formado na área, mas a gente já fez não sei quantas obras, eu participei. Esse é o cliente mais complicado que a gente pode ter, porque ele vai ser o técnico de futebol que vai achar que tá certo, que sabe de tudo. Que experiência! E você precisa desarmar esse cara. Como é que você desarma esse cara? No bom sentido da palavra, lógico. Você vai desarmar ele falando para ele coisas que ele nunca imaginou. Então, por exemplo, para esse cara eu cheguei para ele e falei assim, pô, legal, bacana, vocês já fizeram obra. Quando você faz a parte de fundações, você já faz todas as infras enterradas? Aí o cara já... Quando o cara dá aquela titubeada, você já fala assim, opa, acertei o alvo. Como assim infra enterrada? Ué, você não vai ter uma cisterna, você não vai ter as caixas de separação de esgoto, de gordura, de óleo, a parte de caixas de inspeção de águas pluviais, tudo isso tem que ser feito junto com a fundação e tal, a gente tem que tomar cuidado com isso, se a gente não fizer isso a gente pode perder um piso, uma concretagem que foi feita depois, isso vai atrasar a obra. Aí o cara, opa, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. De repente você vai chegar para ele e vai falar assim, bom, você sabe que aqui, quando a gente chegar na parte dos acabamentos, os revestimentos de parede, a gente tem que entrar com eles antes do forro e depois fazer os pisos, a gente vai ter que dividir isso em 2 etapas. O cara, mas por quê que eu vou dividir? Por que eu não vou pegar os ceramistas e vou colocar na obra ao mesmo tempo para fazer piso e revestimento tudo junto? Ué, porque se você não fizer o revestimento na parede para depois encostar o forro, não dá o mesmo acabamento. Se você fizer o piso antes do gesso, você pode correr um risco, você na verdade está correndo um sério risco de você ter esse piso danificado, porque os caras vão ter que montar andaime aqui em cima, os andaimes são pesados, são brutos, o seu piso é um piso XPTO lá que tem um acabamento muito delicado e você vai ter prejuízo. Eu sei de tudo isso, eu conheço as etapas e eu sei como fazer isso de uma forma que você não vai ter retrabalho e também não vai ter prejuízo financeiro. Aí o cara, opa, pera aí que esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. Outro exemplo é a questão de compra de materiais, né? Então, por exemplo, quando você vai comprar materiais, tem gente que pensa assim, não, vou comprar um volume grande, já vou comprar para a obra inteira, porque eu vou pagar mais barato. Só que aí você tem que pensar, bom, tá bom, legal, você vai comprar, onde é que você vai armazenar esse material? Tem espaço para armazenar? Se a gente não tiver espaço adequado para armazenar, pode dar uma chuva no meio do caminho e a gente perder uma parte do material, prejuízo. Outra coisa, você não compra o material todo de uma vez. É muito difícil quantificar material para uma obra exatamente quanto que você vai gastar. Então eu tenho uma dica aqui, uma regrinha que é o quê? Os 80-20. Então você vai comprar 80% do material total quantificado para aquele determinado setor da obra. Estamos comprando material de pedreiro, areia, cimento, brita. Você vai contratar e comprar 80% do que você precisa. Primeiro que você vai gerar uma escassez na obra e a tendência é que as pessoas desperdicem menos. Os prestadores de serviço, o peãozada, o pessoal desperdiça menos material quando vê que o material é de certa forma limitado. Segundo, que você vai dar a chance de comprar os outros 20% de uma forma muito mais assertiva, gerando menos sobra, menos desperdício. E aí o seu cliente não vai olhar para você e falar assim, olha a quantidade de material que sobrou, que não sei o que. Aí você vai ter que falar, não, mas é que lá atrás você quis que eu comprasse tudo pra gente pagar um preço melhor, só que é difícil quantificar, é complicado. Nem sempre ele vai entender que é complicado. Ele acha que ele está te contratando para fazer tudo do bom e do melhor e assim, você não tem chance de errar. Então toma cuidado com isso. Aplica a regra dos 80-20 para compra de material. E aí você pode estar pensando assim, mas eu estou dando um monte de dicas para o meu cliente, estou meio que entregando o ouro, ele vai pegar isso daí, vai achar que ele agora ele sabe mais ainda, que ele não precisa de mim. Olha,
É melhor que você corra esse risco e consiga demonstrar para o seu cliente o seu valor e o quanto você é necessário para ele, para que ele tenha o sucesso que ele está esperando com aquela obra, do que o seu cliente tomar essa iniciativa e falar assim, bom, agora eu já peguei umas dicas aqui, peguei umas dicas com outro, eu acho que eu consigo fazer isso sozinho e eu vou tocar em frente. Até porque, se você está com um cliente desse, é melhor não ter esse cliente. Esse cliente vai te dar muita dor de cabeça. É melhor trabalhar com um cara que realmente dá valor para você depois de tudo isso que você passou para ele, tá? E aí vamos lá, vamos entrar no conteúdo aqui. Se você já está curtindo esse vídeo, se eu já estou falando coisas aqui legais, dá um like aqui, coloca o seu joinha aqui embaixo, porque com isso eu vou saber que o que eu estou falando aqui faz sentido para você, certo? Se você quiser compartilhar com alguém também, você pode compartilhar com alguém da sua área, de repente o seu sócio, ou alguém que trabalha junto com você, que é um colega de trabalho, manda para ele, e a gente vai conseguir disseminar isso daqui tudo para o máximo de pessoas possível e melhorar nosso setor aqui, nosso mercado, certo? Então vamos lá, ó. Antes do contrato. Vamos colocar em minúcia, vamos detalhar o que eu falei lá no começo. Antes do contrato, você precisa eliminar o estigma de técnico de futebol. Então, tira da frente. Mostra para o seu cliente que obra não é pelada, obra não é um negócio simples de ser feito, obra é complexo. Olha, a gente vai ter que fazer isso. Primeira etapa que a gente vai ter que fazer, vamos lá. Vamos já juntar com o segundo item que eu falei, que é demonstrar as etapas para o seu cliente, e já vamos juntar aqui com a questão de você destacar os problemas também, tá? O seu objetivo é tirar da cabeça dele de que obra é algo fácil de se fazer. Então você vai chegar lá para ele e falar assim, olha, o meu processo de gestão de obra funciona da seguinte maneira. Primeiro nós vamos pegar o projeto, eu vou quantificar todo o projeto, todo o volume de mão de obra que a gente precisa contratar, todo o volume de serviços que a gente precisa contratar, eu vou fazer uma lista de materiais completa, tanto os materiais quanto mão de obra, vamos mandar orçar de 2 a 3 fornecedores. Eu vou ter que receber esses orçamentos de volta, eu tenho que equalizar, sabe por quê? E aí você vai contar uma coisa que ele não sabe. Quando você faz um orçamento de mão de obra, um orçamento de material, nem sempre, e aliás a maioria das vezes, os orçamentos vêm exatamente como a gente quer que eles venham. Cada fornecedor trabalha de um jeito, cada prestador de serviço trabalha de um jeito. Eu vou precisar olhar para todos esses orçamentos e equalizar, ou seja, comparar banana com banana. Não adianta eu comparar uma lista de materiais de uma marca em um fornecedor e comparar uma lista de materiais de outra marca no outro fornecedor. Se eu estiver trabalhando com a marca Premium e o outro está trabalhando com a marca Tabajara, quando eu comparar isso daqui vai dar diferença. Esse cara é mais barato, ótimo, só que o produto que ele está vendendo para mim, ele tem uma qualidade inferior. Você vai ter condição de fazer isso? Você sabe fazer isso, né? Na sua cabeça você vai pensar isso, você não vai falar isso, mas a mensagem que você está passando nas entrelinhas é exatamente essa, né? Então, a gente vai quantificar isso, vai mandar para fazer 2 a 3 orçamentos, vamos equalizar tudo isso e eu vou te apresentar uma estimativa de obra com uma margem de erro de 10% para cima ou 10% para baixo. A gente vai fazer as escolhas juntos de todos os prestadores de serviços, mão de obra e materiais. Por quê? Porque eu vou te dar o meu parecer técnico do que eu acho que vai dar certo, do que eu acho que vai estar errado, mas a escolha final vai ser sua. Com isso, eu vou trabalhar as formas de pagamento e a gente vai montar um fluxo financeiro da sua obra. E nesse fluxo financeiro eu vou dizer exatamente quanto você vai gastar em cada mês. Será que seu cliente tem condição de fazer isso sozinho? Será que ele vai saber exatamente quanto ele vai gastar em cada mês? Aí você continua. Dessa forma, você vai conseguir se preparar, se planejar financeiramente. A gente não corre o risco dessa obra parar no meio do caminho. Se acontecer alguma coisa, logicamente que a gente tem capacidade de ajustar, de fazer os ajustes necessários, mas quanto mais planejado a gente tiver, melhor vai ser todo o percurso, né, o processo de obra. Então você, se precisar movimentar uma aplicação de um dinheiro, se precisar tirar um dinheiro da sua empresa que você trabalha, se você precisar vender alguma coisa, vou vender um carro, vou vender um outro imóvel e tal, você sabe quanto tempo você tem para vender isso, fica muito mais fácil da gente manter a obra em ordem conforme o cronograma. E uma vez que eu tenho todos os preços de mão de obra, de serviços, de materiais, e eu já apresentei, a gente já fez as escolhas, e eu já tenho fluxo financeiro pronto, que eu sei exatamente quanto você consegue investir nessa obra por mês, nós vamos montar um cronograma físico da obra. E esse cronograma vai dizer exatamente quais são os passos que a gente tem que seguir, quais são as etapas de obra que a gente vai começar. E você pode delinear todas as etapas. Se é uma reforma, você vai delinear uma reforma. Se é uma construção, você vai delinear uma construção. Nós vamos fazer aqui a parte de... vamos montar o canteiro, perímetros, vamos fazer escavações, vamos fazer estrutura, vamos fazer vedações, vamos fazer hidráulica, vamos fazer elétrica, vamos fazer cobertura. E vai delineando para ele. Por quê? Quanto mais informação você passar para ele, mais ele vai se sentir sobrecarregado. Então, nossa senhora, mas é muita coisa. Nossa, mas eu não imaginava que era tudo isso. Nossa, mas será que eu vou dar conta se eu quisesse fazer isso sozinho? Será que outro profissional tem essa noção?
Então, se você está competindo com alguém que não está apresentando esse tipo de base para o seu cliente, ele vai começar a se perguntar o seguinte: pô, será que aquela outra pessoa sabe de tudo isso que essa pessoa está me dizendo aqui? Será que aquela outra pessoa tem todo esse domínio, essa noção de tudo que vai acontecer daqui para frente, do jeito que essa pessoa, do jeito que você está apresentando para o seu cliente ou para o seu futuro cliente? E aí, as duas coisas começam a acontecer. Tanto ele percebe que ele não vai conseguir fazer isso sozinho, então ele passa a te valorizar muito mais o seu trabalho, você passa a ser uma pessoa muito mais necessária, primordial para que aquilo aconteça do jeito que ele está imaginando, e você começa a se separar da boiada, você começa a se destacar na multidão como uma pessoa que, opa, esse cara aqui tem alguma coisa de diferente. Essa profissional aqui, essa engenheira, essa arquiteta tem alguma coisa de diferente. Eu preciso dela. E aí, você vai começar a destacar os problemas. Então, quais são as dificuldades que você pode ter? Olha, é o seguinte, nós vamos começar essa obra em fevereiro. Já vou te adiantar. É melhor a gente puxar um mês para frente e começar essa obra em março. Não, mas eu preciso que entregue logo. Ó, primeira coisa, a obra não começa em loco. A obra não começa quando a gente dá a primeira martelada, bota a escavadeira lá dentro e começa a fazer escavações, movimentação de terra, ou quando a gente prepara o canteiro. A obra começa muito antes disso. E toda essa etapa que eu acabei de falar para você é todo um planejamento que a gente vai fazer pré-obra, vai fazer no escritório, e eu posso fazer isso melhor, mais detalhado durante esse mês de fevereiro. A gente começa em março, sabe por quê? Nessa região aqui do país, ou do mundo, depende de onde você tá, chove em determinados meses. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos contratar mão de obra, nós vamos contratar material e a gente não vai conseguir desempenhar. O que era para ser feito em 2 semanas, 3 semanas, a gente vai demorar um mês e meio para fazer. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter que pagar mais para mão de obra, porque o cara tá lá disponível para trabalhar, choveu, ele não pode trabalhar, porque fica muito difícil fazer escavações, fazer fundações, dependendo da fundação, fazer estrutura, tudo isso debaixo de água. E, só que a empreiteira lá, por mais que ela tenha feito um pacote, ela tem lá alguma cláusula que diz que se ela ficar tantos dias paradas, ela tem que receber alguma coisa, senão é prejuízo para eles. E mesmo que você não tenha um custo direto com isso, você vai ter custos indiretos. Vai chegar no final da obra, o cara vai estar correndo que nem um louco, porque ele tem que terminar aquilo logo, porque a obra já deu prejuízo para ele. O pessoal não vai trabalhar com o mesmo empenho, a qualidade do serviço vai sair ruim lá na frente. Então tudo isso vai influenciar no resultado final e a gente não quer que isso aconteça. De novo, você está destacando um item que talvez ele nunca tinha pensado, talvez ele não saiba e que provavelmente ninguém destacou para ele e que ele vai pensar assim: opa, peraí que eu preciso dessa pessoa, ela sabe o que ela está falando. Ela está me mostrando coisas aqui que eu nunca tinha imaginado que eram possíveis de acontecer. E aí você passa a conquistar o seu cliente dessa maneira. Eu perdi o fio da meada. Então, quando você mostra para ele que obra não é pelada, quando você mostra as etapas para ele e destaca todos os problemas, o que acontece é que você provavelmente vai ser contratado, tá? Se você tiver um preço competitivo, se você tiver um bom método para poder aplicar, você já está demonstrando isso para ele, você provavelmente vai ser contratado. Uma vez que você foi contratado, o que vai acontecer? Durante a obra, o seu cliente vai esquecer de tudo isso, tá? O que acontece? Começam a aparecer problemas, começam a aparecer dificuldades, de vez em quando pode acontecer do seu cliente tomar um tombo aí, ter um problema na empresa, perder um emprego, aquilo que ele imaginava resgatar de investimento ele não consegue, ou ele imaginava vender alguma coisa que não deu o mesmo dinheiro que ele imaginava. Enfim, tudo isso vai minando a relação, tudo isso vai minando o cliente propriamente dito, ele vai ficando mais ansioso, ele vai ficando mais nervoso e ele vai esquecendo de tudo que você está fazendo por ele todos os dias lá e o quanto você está agilizando a vida dele mesmo com todos esses problemas que ele está vivendo. E aí tem um negocinho muito importante que você vai fazer. E eu chamo de relatório de problemas resolvidos. Lógico, você não está lá para ficar vomitando o problema para o seu cliente todo dia. Olha, eu resolvi isso daqui, olha, isso daqui, ó, eu já fiz, ó, isso daqui, ó, teve um pau aqui, a gente já resolveu, viu, pá, ó, tô aqui, hein, tô trabalhando, hein. Se você fizer isso, o cara vai olhar para você e vai falar assim: meu, pelo amor de Deus, o cara só me passa problema. Você não tá ali para passar problema pro seu cliente, você tá ali para passar solução. Você tá ali para evitar que ele se estresse com os problemas. E como é que você faz isso? Relatório de problemas resolvidos periodicamente. Então, como é que eu reporto para o meu cliente? Como é que eu faço o monitoramento das minhas obras? Semanalmente eu mando para ele um relatório de cronograma físico, dizendo para ele: olha, essa semana nós completamos essa etapa, essa semana nós estamos tantos por cento da obra concluída, nós estamos bem, estamos mal, estamos dentro do planejamento, estamos atrasados, por que estamos atrasados? O que eu estou fazendo para recuperar esse tempo? Eu faço isso para o físico, eu faço semanalmente. Mensalmente eu faço o relatório que na verdade é o fluxo financeiro da obra, que eu apresento para
o cliente. E aí mensalmente eu digo para ele, olha, esse mês foi assim, nós pagamos isso, está dentro do planejado, ou excedeu, diminuiu, conseguimos um desconto, informo ele mensalmente e digo para ele, próximo mês, se prepara, semana tal você tem que pagar isso, semana tal você tem que pagar aquilo, semana tal você tem que pagar aquilo, tá aqui os dados do fornecedor, eu preciso dar a nota de volta para poder controlar, e informa o seu cliente de tudo que vai acontecer no próximo mês. Neste momento, com o relatório financeiro, o que você vai fazer? Mandar para ele o relatório de problemas resolvidos. Só que você não vai apresentar problema para ele. Você vai apresentar as soluções que você gerou. Por quê? Porque com isso ele vai sentir periodicamente, não vai ser um negócio que é tão frequente a ponto de incomodá-lo, mas ele vai olhar e vai falar assim, poxa vida, quer dizer que aconteceu tudo isso esse mês? Quer dizer que na semana 1 aconteceu isso, na semana 2 aconteceu aquilo, na semana 3 aconteceu isso, isso e isso. E olha, o Fernando já resolveu essa parada. Olha, tem esse problema aqui que a gente ainda não resolveu, mas o plano A é esse, o plano B é esse, o plano C é esse. Com isso, o seu cliente vai olhar e vai falar assim, caramba, tem muita coisa para fazer e o Fernando tá lá esse tempo todo resolvendo tudo para mim. Imagina se eu tivesse sozinho, imagina se eu tivesse com um profissional que não tivesse essa competência, essa capacidade. Como é que isso ia ser a minha vida? Como é que eu ia trabalhar? Como é que eu ia dar atenção para os meus filhos? Como é que eu ia fazer as minhas coisas pessoais? Como é que eu ia dar conta de tudo isso e ainda ter que fazer essa obra? Pelo amor de Deus, ainda bem que eu contratei o Fernando. E aí vai passar um mês, ele vai esquecer porque ele vai entrar na rotina, né? No próximo mês você... Pum, olha aqui que a gente resolveu esse mês, próximo mês, pum, olha aqui que a gente resolveu nesse próximo mês. E você vai em doses homeopáticas, em doses pequenas e pouco frequentes, você vai passando para o seu cliente, olha, ó por que você me contratou, olha aqui o que eu estou fazendo por você, olha aqui, o dinheiro que você está investindo em mim, olha para que serve. E se você puder destacar, inclusive, preço das coisas, olha, nós tivemos uma situação aqui XPTO que a gente ia tomar um prejuízo de, sei lá, 10 mil reais, mas a gente conseguiu contornar isso daqui e tal e não tivemos prejuízo nenhum. Ou olha, aquilo que era para ser 20 mil reais foi 3 mil reais. Aí o cara fala assim, nossa, tô pagando tanto pro Fernando por mês, mas olha, ele me economizou só nessa ação aqui, ele me economizou 17 mil reais. Ele me economizou 1.000, me economizou 5 mil. E aí com isso, você começa a valorizar estatisticamente, com dados, com números, o seu trabalho. E você vai conseguir, no final dessa obra, ainda dizer para o seu cliente, olha, com tudo que nós resolvemos, nós economizamos 50 mil reais. E com isso, aí o cara faz a conta na cabeça dele rapidinho. Nossa, mas eu gastei, olha, eu investi 120 mil reais no Fernando nessa obra, mas ele me economizou 50 mil reais. Ou seja, como se eu tivesse pago ele só 70 mil reais. Olha como o seu trabalho ficou barato para o seu cliente. Até porque o cara é relativo, né? Com essas ações você consegue gerar muito valor para o seu cliente durante todo o processo de obra e isso vai fazer com que você tenha os benefícios antes de colocar para o seu cliente que a obra não é pelada e fazer com que ele valorize você antes mesmo de te contratar e durante todo o processo ele vai não só valorizar o seu trabalho por você estar apresentando para ele as soluções dos desafios que vocês estão vivendo, mas também por você ter resolvido uma dor dele, que era o que eu não queria ter trabalho, eu não queria obra atrasada, eu não queria que custasse mais do que a gente tinha previsto. Ou dentro de uma margem, né? Sempre trabalhe com uma margem estimativa de custo de obra, 10% para cima, 10% para baixo, você vai brigar por preço na hora da compra e você vai ter coisas que você vai ter que comprar que não foram previstas. Infelizmente a gente não consegue prever tudo, 100% cravado, tudo que vai acontecer, certo? Então, para resumir, e antes de eu resumir, se você gostou desse vídeo, coloque o seu like aqui embaixo, você vai me ajudar muito com isso e o principal eu vou saber se você curtiu esse conteúdo. Mas o que a gente falou aqui, bem resumidamente, é corta o mal pela raiz lá no começo, antes de ser contratado, já tira da cabeça do cliente que obra não é jogo de futebol, vai lá, mostra todas as etapas, destacando os problemas e as dores que ele pode ter e como você vai resolver essas dores e durante a obra vai lembrando ele mensalmente com um relatório de problemas resolvidos, das soluções que você está gerando para ele e não dos problemas que ele poderia ter caso ele não tivesse contratado você, certo? É isso para esse conteúdo, eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui. Se você não entendeu, se pintou alguma dúvida, se você tem algum comentário, olha, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, olha, eu apliquei aqui e deu esse resultado, coloca isso aqui nos comentários, eu vou adorar ouvir de você isso e eu vou adorar responder qualquer dúvida ou qualquer comentário que você tenha para mim. Vai ser muito legal bater esse papo com você, certo? E eu sou Fernando Prieto, esse é o Por Dentro do Canteiro e vamos em frente para cima, sempre!